Quer aprender a fazer um high fade como esse? Então, de uma forma bem fácil, bem explicada, você vai aprender no detalhe como esse corte foi desenvolvido com uma técnica diferente que eu tenho postado aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Galera, começando com o pente 1, a gente vai fazer uma marcação precisa, tá, pessoal? Pente 1, marcação bem precisa. O que é uma marcação precisa, Santos? Uma marcação bem alinhadinha, sem batente, sem dente, onde você consegue ver a marcação bem continuada e bem uniforme. Eu sempre dou uma inclinada na parte da frente porque é uma região de baixa densidade, então eu prefiro criar essa inclinada para poder ter um pouco mais de volume nessa região, tá bom? Então, começando com o pente número 1, tá, pessoal? Pente número 1, de forma bem precisa. Na sequência, pente de número 2, tá? Vamos fazer uma marcação de um dedinho acima do pente 1. Marcamos com o pente 1 e depois um dedo acima com o pente número 2, tá bom? Essa marcação também tem que ser muito precisa. Na sequência, vamos usar o pente de número 1,5. 1,5, tá? Com a alavanca fechada, ou seja, baixo, tá? A gente vai fazendo um movimento em C para poder aliviar aquela marquinha que fica entre a 1 e a 2, tá bom, pessoal? É de suma importância que a gente não chegue aonde está o pente 2. A gente tem que sair um pouquinho antes, tá bom, pessoal? Então o movimento em si é de suma importância para que a gente consiga controlar essa parte. Na sequência, pente 1 alto, pente de número 1, alavanca alta e intermediária, a gente vai trabalhar aquela marquinha que ficou entre o pente número 1 e o pente número 2. Tá bom? Repara que a gente vai utilizando as quinas da máquina para poder chegar em locais que a gente não consegue chegar com toda a máquina, com 100% dos dentes. Tá bom, pessoal? Então é de suma importância entender quando usar e quando não usar a quina das máquinas, tá bom? Galera, eu estou falando de forma mais pausada para ajudar também na legenda, que muitas vezes acaba saindo errado, tá bom? Então, mas eu quero que vocês entendam exatamente como funciona a técnica, tá bom? 2 dedos abaixo de onde a gente passou a 2, ou um dedo abaixo de onde a gente passou o pente 1, vamos fazer a marcação com a máquina 0, tá? 0 baixa. Vamos fazer uma marcação. Repara que a marcação ela segue o padrão dos pentes anteriores, tá? Fazendo uma marcação bem precisa, tá bom, pessoal? Na sequência, a gente vai passar o pente meio, tá? Ou 0,5, bem certinho ali, clareando essa marca, tentando fazer uma marquinha pequenininha entre o pente 0,5 e o pente número 1, tá? Repara que esse pente está com a alavanca baixa, ou seja, ele está baixo. Com isso já clareamos bastante aquela marquinha da 0. Já dei um toquinho na máquina agora, ali na região da nuca, e eu já venho subindo e tirando a porventura se tiver a marquinha que fica entre a meio e o pente 1, tá? Então assim, pessoal, você tem que enxergar. É de suma importância. Nem sempre na gravação a câmera consegue pegar aquilo que eu estou enxergando, por mais que seja uma câmera boa e tudo mais. Então, é importante que vocês entendam o que eu estou falando, tá? E qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário. Se você está gostando do meu conteúdo, eu peço agora para você que se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer. É de suma importância esse retorno positivo ou negativo de vocês, tá bom? Na sequência agora, a gente vai usar a máquina 0 intermediária e 0
alta. Pô, Santos, mas às vezes eu passo a zero intermediária e não sai. Porque o intermediário, ele não é exatamente o meio. Você dá um toque para ficar um pouco mais alto do que a zero baixa. E aí você vai trabalhando com as quinas da máquina. Repara, para marcar, a gente marca com a máquina inteira, todos os dentes. Para desmarcar, a gente sempre passa as quinas, tá bom, pessoal? Então, assim, são técnicas que você vai ter que pagar muito caro num curso para poder aprender. E eu estou passando isso para vocês de graça. Então eu peço só que você curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. A gente precisa da sua inscrição, tá bom? Para poder o YouTube entender e assim divulgar para mais pessoas, tá? É muito importante para você, para a gente, que você se inscreva no nosso canal. Na sequência, eu vou passar a máquina de acabamento, né, a trimmer, né, em inglês aí para ajudar os gringos, ao contrário. Por que ao contrário? Porque ela raspa mais baixo quando a gente está fazendo dessa forma aí. Fica bem mais baixo. Repara que apareceu um tom branco, muito mais branco do que estava anteriormente, tá bom? Na sequência, eu vou usar uma outra máquina de acabamento para poder remover essa máquina, tá? I will use another trimmer to remove this mark, né? Ó, rapaz, gastei o inglês da vida toda agora para tentar explicar esse povo que os gringos não conseguem compreender o que a gente fala. E nem sempre está legendado, agora eu estou tentando botar legenda em todos os vídeos. Então, se você está gostando do nosso canal, do nosso conteúdo, a gente realmente quer ajudar os barbeiros a chegar a um nível mais alto, pois sabemos que a barbearia cresceu muito e com isso também tem muitos cursos que não entregam, né, uma informação efetiva para o aluno e também não fala na linguagem do aluno. Tá? A diferença dessa técnica para outra é que há uma necessidade maior, tá, de uso da tesoura de corte, que é essa tesoura que a gente está utilizando nesse momento. Tá? É de importância que a gente deixe a continuação bem precisa. Que continuação, Santos? O encaixe do topo com a lateral. Eu estou fazendo aí bem rente ao degradê, você vai reparar que eu vou misturar um pouco mais, vou acender um pouco mais aquela parte do preto que estava mais isolada, estava mais condensada, estava mais aglomerada, e agora eu vou espalhar aquele preto também um pouco para cima, vou empurrar ele um pouco para cima, para depois sim eu misturá-lo com a tesoura dentada ou com a tesoura de desbaste, né? Ó, repara que eu vou bem rentinho, bem no detalhe, com muita calma. Por quê? Porque se você não tiver o controle de elevação do pente e da tesoura, né, do comb and the scissor, se você não tiver esse controle, o que vai acontecer? Você pode cavar, entrar mais na parte da cabeça do cliente, mas a gente quer manter o perfil do cliente quadrado, tá? Então é de suma importância que você faça esse treino de movimentação da tesoura e do pente. Repara que a tesoura nunca bate duas vezes no mesmo lugar, o pente está sempre correndo. Na sequência, eu vou utilizar a tesoura dentada ou a tesoura de desbaste para poder fazer o polimento, fazer a retirada das imperfeições causadas pelo crescimento irregular de cabelo. Galera, o cabelo ele não cresce de forma regular, não cresce de forma padrão em parte nenhuma da cabeça. E tem alguns lugares, ora por cicatriz, ora por falha, ora por algum tipo de, de situação que aconteceu, que o cabelo cresceu mais espaçado, a gente tem imperfeições, tanto aglomerações quanto a ausência de volume. E pensado nisso, a gente usa a tesoura dentada tanto para fazer o encaixe do topo com a parte de baixo, que é o que eu estou fazendo agora, para poder ficar já bem encaixadinho, bem bonitinho, sem nenhum tipo de batente, quanto para limpar o fade, para limpar ali as imperfeições. Repara que sem nenhum tipo de maquiagem, o degradê já está feito, tá? Olha que você consegue ver os três tons, o branco, o cinza, e agora eu estou terminando de espalhar o preto, para deixar o preto ali, a parte bem uniforme, tá bom? Terminando de encaixar ele. Nesses momentos eu utilizo tanto a ponta da tesoura dentada, quanto os dentes completos.
É importante você entender a necessidade de usar tanto a ponta quanto o dente completo. E se você está curtindo o nosso conteúdo, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, não deixe de se inscrever no nosso canal e divulga ele para todo mundo que você conhecer aí, para nos ajudar a crescer, tá bom, pessoal? Ó, agora, o que a gente vai fazer? Depois de ter feito isso, eu vou umedecer levemente aquela região ali de baixo e vou passar a lâmina. Eu não vou raspar até o fim, porque eu só quero criar uma pré-raspagem, tá? Para quê? Para depois eu passar a máquina de acabamento e passar a shaver. Tá? É a parte, pô, por que você não mostra essa parte? Galera, se você fizer exatamente o que eu estou falando para você aqui, você não vai precisar se preocupar com marcação nem nada. Vai ficar perfeito. Repara que eu estou passando na lâmina e não está ficando nenhuma marca entre a lâmina e a máquina de acabamento. Por quê? Porque a técnica ela foi desenvolvida para ter uma otimização tanto do tempo quanto da qualidade. Tá? Se você ficou com a gente até aqui, curte esse resultado aí. Ó. É assim que a gente entrega no final. Esse aí é um corte que a gente faz em 30 minutos, tá bom, galera? Se você ficou com a gente, curte, comenta, compartilha. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Segue a gente aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que a gente vai postar vídeo toda semana. Valeu!